Graça e a paz, Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidá-los a se colocarem de pé, se possível, e abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Verso 24 ao verso de número 30. Mateus, capítulo 13, do verso 24 ao verso de número 30. Parábola do joio. Diz assim a palavra do Senhor. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixa-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te glorificar e te bendizer. Ó Deus, te adorar nessa noite, reconhecer a tua soberania, a tua vontade, reconhecer, Deus, que tu és soberano, eterno, criador de todas as coisas. Tudo está debaixo do teu senhorio, Senhor. E mais uma vez reconhecer que somos pecadores, falhos, que necessitamos, Deus, a cada dia do Senhor. Ó Deus, que o Senhor nessa noite fale conosco, através da tua palavra. Que teu Espírito Santo nos ilumine para falarmos, para entendermos, para praticarmos os teus mandamentos, Senhor. Reconhecemos que sem ti nada podemos fazer. Somos dependentes do Senhor. Em nome de Jesus, teu Filho, nós te oramos assim e te agradecemos. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, pode sentar. Alguns anos atrás, uma famosa novela que passou e depois foi uma reprise, tratava de uma história de duas moças gêmeas, idênticas na sua aparência. Não tinha como você olhar para elas e dizer que não eram parecidas, saber quem era quem. Uma se chamava Ruth e outra Raquel, e toda a história conta que uma era má, a outra era boa, e sempre a má enganava as pessoas se passando pela boa. Porque quando você olhava as duas num aspecto exterior, num aspecto físico, não dava para saber quem era quem. Eram idênticas. Só quem estava mais perto, só quem conhecia as obras delas, os atos,
era que sabia distinguir quem era uma da outra. O texto que nós lemos, escrito pelo evangelista Mateus, cobrador de impostos, trata de uma parábola. A parábola são histórias ou narrativas que traz algum ensinamento para a vida. Possui simbolismo, onde cada elemento da história tem um significado específico. No Novo Testamento, há aproximadamente 40 parábolas. Por exemplo, nós temos a parábola do tesouro escondido, da pérola, da rede, do filho pródigo, da ovelha perdida, da dracma perdida. Enfim, várias parábolas que contam a história, uma narrativa que vem trazer um ensinamento para a vida. E o texto que nós lemos trata da parábola do joio. E eu gostaria de trazer alguns ensinamentos baseados nesse texto e de acordo com essa parábola. O primeiro ensinamento que nós vimos no texto, e precisamos entender, é que o joio, nessa plantação, ele foi plantado pelo inimigo. Se você acompanhar comigo, estiver com sua Bíblia aberta, o verso de número 25 diz: mas enquanto os inimigos dormiam, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Mas precisamos entender também, e você vai ver isso no verso 29 e 30, que o joio é plantado pelo inimigo, mas é permitido pelo próprio Deus. No caso aqui, é representado pelo dono da plantação. O verso 29 diz: quando eles veem que existe um joio na plantação, eles informam ao dono da plantação, e ele diz: querem que vamos e arranquemos o joio para que não cresça com o trigo? Ele diz: não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo, deixai-os crescer juntos até a colheita. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender nessa plantação é que é o inimigo que planta o joio. O joio, ele deriva do inimigo. Todavia, o dono da plantação permite que esse joio venha crescer. Permite que esse joio apareça, que esse joio esteja ali. Quando nós pensamos nessa plantação como uma igreja, que me parece é o que dá a ideia da parábola, onde na igreja do Senhor, sendo uma plantação, existem esses dois tipos de semente, o joio e o trigo. E o joio é plantado pelo inimigo, mas o dono da seara, ele permite que esse joio cresça juntamente com o trigo. É justamente quando nós entendemos o que é a igreja. E aí, eu chamo a sua atenção para que uma igreja que está crescendo, uma igreja que está sendo plantada, uma igreja que está aparecendo, uma igreja que abre as portas e tem uma quantidade de pessoas, para o amadurecimento dessa igreja, para que entendamos que dentro da igreja não há uma perfeição. Não existe uma perfeição, mas que há diversas pessoas e dentro dessa igreja existe o joio e o trigo. Porque senão começamos a cobrar perfeição das pessoas. Começamos a cobrar algo que Deus nunca cobrou. Existe o joio, como também existe o trigo. O joio permitido, o joio plantado pelo inimigo e permitido pelo próprio Deus. Aí começamos a entender a ideia da eclesiologia, ou seja, da doutrina da igreja, onde existem dois tipos de igreja.
A teologia ensina que há dois tipos de igreja: a igreja invisível, a igreja triunfante. Essa sim é uma igreja perfeita. Essa igreja não tem pecado. Essa igreja que de fato está todos os salvos, de todas as épocas, até os que vão nascer, os que já morreram, os que estão hoje dentro das igrejas. Essa igreja que Cristo morreu e essa igreja que Ele vem buscar. A igreja invisível, uma igreja triunfante, uma igreja que não tem pecado. Essa é a igreja que irá morar no céu. Mas também tem, por outro lado, a igreja visível e a igreja militante, que somos nós. Uma igreja que estamos vendo pessoas comuns que estão dentro das igrejas. E nessas igrejas, como um todo, existem as ovelhas e os bodes, existe o joio e o trigo. É justamente essa plantação. E precisamos entender que as coisas acontecem porque o inimigo planta, mas porque o próprio Deus permite. Veja que o texto é muito claro com isso. E quando nós olhamos dentro das Escrituras Sagradas, nós vamos ver pessoas que estavam vivenciando o Evangelho, que estavam seguindo a Cristo, mas que nunca foram do meio. O exemplo disso é Judas, que foi chamado pelo próprio Cristo para ser um dos 12. Mas no final era o traidor que já estava sendo profetizado, tinha sido profetizado no Antigo Testamento. Judas é chamado no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no verso 4. Cristo não se enganou ao chamar. Ele cumpriu o seu papel, mas ele nunca foi um trigo. Ele foi um joio, ele era um joio. 1 João 2,19, João vai dizer para um grupo de pessoas que saíram da igreja. E ele diz: saíram do nosso meio, mas nunca foram um dos nossos. 2 Timóteo, Paulo escrevendo ao jovem Timóteo, ele fala de uma pessoa chamada Alexandre, e chama ele de latoeiro, porque só tinha feito mal. Já no verso 10 do capítulo 4, ele fala de Demas, que amando o presente século, abandonou. Quando nós olhamos para o Evangelho ainda de Mateus, no capítulo 7, do verso 15 ao verso número 23, vai falar dos falsos mestres, dos falsos profetas, que muitos operaram milagres, que muitos fizeram prodígios, que muitos estavam ali seguindo a Cristo. Mas o que Cristo vai dizer para essas pessoas, no final de todas as coisas, que eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. De tal forma que precisamos entender, nessa formação da igreja, que existem o joio e existem o trigo. Tudo isso com a permissão de Deus. Porque Deus poderia muito bem, olhando aqui para o texto, os trabalhadores disseram: vamos, deixem, a gente vai arrancar. Foi detectado que existia uma problemática na plantação. E aí foi consultado, disse: nós vamos arrancar. E o dono da plantação: não, pode deixar. No momento certo, na hora certa, essa problemática será resolvida. Então, de tal forma que, na igreja que nós participamos, existe o joio e existe o trigo. Em segundo lugar, que nós podemos ver nesse texto, a diferença entre essas duas plantas, o joio e o trigo. No início, veja que eles já estavam grandes. No início, quando se planta e quando se nasce, são muito idênticos, o joio e o trigo. Você não tem como saber quem é quem. Estão crescendo e não tem como você detectar. Mas com o passar do tempo, você começa a observar, numa plantação que existem joio e trigo,
você começa a ver algumas diferenças. E começa a detectar essas diferenças. Foi justamente isso. Os trabalhadores chegaram na plantação e depois, olha, nós não plantamos somente semente boa, como é que agora tem o joio? Então eu gostaria de ver com você algumas diferenças entre o joio e o trigo. A primeira diferença é quanto à questão do crescimento. Analisando alguns comentários bíblicos, nós podemos ver a questão do crescimento do joio. O joio, ele vai crescer reto, vai ficando uma vara dura. Enquanto o trigo, quando ele cresce, quando ele está grande, quando bate o vento, esse trigo ele enverga, ele balança. No vento, o joio ele permanece duro. Ele não se curva diante do vento. Segundo alguns comentaristas, o vento ele representa um tipo de autoridade. Exerce autoridade. O que nós precisamos, e eu gostaria de aplicar para os irmãos, é que nós podemos entender que o joio, dentro das igrejas, eles não se curvam diante das autoridades. O trigo sim, porque ele vai entendendo que as autoridades são constituídas por Deus e devem de fato ser obedecidas. Mas o joio, ele é duro. Ele tem uma tendência de ser desobediente, rebelde. E a palavra de Deus diz que o pecado de rebeldia é pior do que a de feitiçaria. Ele vai dizer isso a Moisés. Inclusive, é das punições por conta do deserto. É um dos pecados do povo. É a rebeldia. Se você for lá em Josué e em Números, você vai ver que o povo é punido também por conta da sua rebeldia, porque não queria se sujeitar às autoridades. Queria caminhar da forma que queria, da forma que achava que deveria caminhar. Sabe, irmãos, tem muitas pessoas dentro da igreja assim, que não entendem a estrutura das autoridades. O nosso manual, ele diz que, inclusive quando nós somos recebidos e batizados, que as autoridades da igreja devem ser obedecidas, estando elas de acordo com as escrituras sagradas, porque a primeira autoridade é a Bíblia. Então, se nós temos esse Deus, cremos nesse Deus, que é a autoridade, que deixou a sua palavra, e eu começo a entender a palavra, eu começo a obedecer às autoridades, porque eu sou joio. Eu começo a me dobrar, mesmo que eu tenha um pensamento diferente, mesmo que eu haja diferente, mesmo que eu caminhe, eu já caminhei diferente, mas eu começo a me envergar diante das autoridades, porque a questão era constituída por Deus. Então nós devemos, ou o joio, ele deve se curvar diante das autoridades, não é porque ela é melhor, e não é porque deve se humilhar, mas entende que é algo que vem da parte de Deus. O joio não. O joio é rebelde. O joio não concorda porque não concorda. O joio não faz porque não quer fazer, porque está dentro da sua essência a rebeldia. Então a primeira diferença está aqui no crescimento. O joio ele cresce e não se dobra. O trigo ele cresce, mas ele vai se curvando diante das autoridades, na igreja, diante do pastor, diante do conselho, dos diáconos, das equipes, da liderança da igreja, porque assim Deus estabeleceu e assim Deus constituiu. Uma outra diferença quanto a o joio e o trigo, é que quanto mais cresce, quanto mais fica velho, o joio a raiz vai se ficando na terra. Ele vai
se enraizando. Quanto mais o joio, ele cresce e não se enverga, ao mesmo tempo que ele cresce, ele vai se enfiando na terra. A raiz vai ficando mais firme na terra. O trigo é diferente. Quanto mais ele cresce, ele se curva, ele vai se soltando da terra. Na ideia de que a colheita facilita. Ele, quando estiver na colheita, ele está pronto para sair da terra. O trigo não, ele é difícil de arrancar. Ele está enraizado na terra. Os comentaristas dizem que a ideia de que a terra é esse mundo. O joio, quanto mais ele cresce, mais ele se envolve com esse mundo. Quanto mais ele cresce, mais ele está enraizado nesse mundo. Quanto mais ele cresce, mais ele não vivencia o Evangelho de Cristo, não vive as Escrituras Sagradas, pelo contrário. Ele vai se enraizando nesse mundo, vivenciando o mundo, enquanto que o trigo não. Quanto mais ele vai crescendo, mais ele vai saindo desse mundo. Ele vai deixando esse mundo. Ele vai deixando de vivenciar as coisas desse mundo. E aí nós temos a ideia aqui de uma vida de santidade. Porque o trigo, ele vai naturalmente, sendo o cristão, o salvo em Cristo, aquele que foi chamado, que foi plantado pelo Senhor para ser colhido e ser levado para o seu celeiro, como diz o texto. Ele vai crescendo, se curvando e vai saindo dessa terra. E aí da ideia de santificação, da ideia de abandono do pecado, da ideia de não se agradar, não se conformar com as coisas desse mundo. Santidade de vida. O que diz lá em Romanos capítulo 12, quando Paulo escrevendo à igreja de Roma, ele diz que aquela igreja, ou os crentes, não deveriam tomar forma, se conformar, mas eles deveriam buscar uma metamorfose, uma transformação. Rogo-vos, pois, irmãos, ele vai dizer, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele diz, não vos conformeis, não tomei forma deste mundo, mas transformai-vos. De tal forma que quem é trigo não vai tomar a forma do mundo, não vai imitar o mundo, mas vai buscar cada dia uma transformação de vida. E aí você vai ver esse trigo, ou essa pessoa, ou esse crente crescendo, entendendo o que é uma igreja, entendendo que deve se curvar, entendendo que existe liderança, e vai saindo desse mundo, vai se desligando do mundo. Sabe, irmãos, eu tenho me preocupado como pastor, e eu tenho falado muito para os jovens, mas não é só os jovens, é a igreja de uma forma geral, porque nós professamos uma fé, nós somos salvos em Cristo, mas me parece que o Evangelho não impactou muito. Tem muitas pessoas que estão dizendo que são crentes, que são cristãos, que andam com a Bíblia, que cantam, que louvam, que pregam, mas que o Evangelho não mudou. O Evangelho é mudança de vida. Há uma incompatibilidade de dizer que você é crente, mas que os seus atos, as suas ações, falam de outra forma. Não existe essa dicotomia, não existe essa separação. Se eu sou crente, claro que, como a igreja que tem que ser madura, deve entender que nós somos falhos, pecadores, que erramos, que falhamos. E não devemos condenar ninguém por isso. Mas eu preciso sempre buscar uma mudança de vida. Isso é o que diz a doutrina da santificação. Uma santificação progressiva, onde cada dia eu devo melhorar. Nos meus atos, nos meus procedimentos, nas minhas ações, nas minhas conversas.
Isso em todo o contexto, na minha casa, na faculdade, na escola, nos amigos. Porque somos, e muitas pessoas conseguem mostrar algo dentro de casa ou na igreja. Mas me parece, quando estão longe, totalmente diferente. O texto que foi lido no momento de contrição, aí eu lembrei sobre a história de Daniel, que sai lá de Jerusalém, um jovem, aproximadamente 17 anos, e vai para a Babilônia. E ele poderia muito bem dizer, bem, já que eu estou aqui, já que eu estou longe, eu sou jovem, estão me oferecendo algo, eu vou me envolver. Mas Daniel diz assim, decidiu Daniel, no verso 8, não se envolver, decidiu. Resolveu Daniel firmemente não se envolver nas iguarias do rei. Essa deve ser a postura. Aonde nós estivermos, onde nós caminharmos, onde nós estivermos inseridos, não está envolvido em certas situações, porque nós somos trigo. E o trigo, ele vai saindo desse mundo. Esse trigo, ele vai se soltando. Nós estamos caminhando para uma colheita. Um dia Cristo vai vir me buscar e vem lhe buscar. E a cada dia nós precisamos estar solto desse mundo, vivendo uma vida de santidade. Negar a si mesmo. Cristo disse, aquele que vem a mim, negue a si mesmo. É difícil. Mas devemos negar a si mesmo. Gálatas capítulo 5, verso 24, diz, os que são de Cristo crucificaram a carne, mataram a carne. Crucificar é matar. Precisamos matar a nossa natureza, dizer não, para viver para Cristo. Então, uma das características do joio é que ele vai se enterrando. O trigo não, ele vai se soltando, vai deixando essa vida, vai abandonando aquilo que realmente não agrada a Deus. Uma outra característica, ou a diferença entre o joio e o trigo, está muito claro que é nos frutos. Os frutos do joio são abrolhos, não servem para nada. Eu pesquisei, não tem nenhuma finalidade, não existem nenhuma serventia para nada. O joio, o fruto do joio não presta para nada, não serve para nada. De tal forma que ele vai dar frutos para nada, não presta. Você pode pesquisar. Não tem nenhuma serventia. Já o trigo, o fruto é muito bonito. Tem uma grande serventia. É do trigo que vem o pão. Que o próprio Jesus diz, eu sou o pão da vida. Cristo é o pão da vida. Então, como trigos que somos, frutos devem jorrar de cada um de nós. Porque se eu e se você, na plantação do Senhor, formos o trigo, nós temos que dar frutos. E frutos para que tenha alguma serventia. Gálatas 5 fala frutos do Espírito, por exemplo. Se eu sou trigo, eu preciso dar o fruto do Espírito. E será que nós estamos, ou temos o fruto do Espírito? Aquele que está relacionado. Amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Como trigo, nós precisamos, quem sabe, termos o perdão. Porque somos a plantação do Senhor. E uma das características do crente, ou uma das exigências de Deus para o cristão, é o perdão.
Sabe, muitas pessoas, eu tenho falado isso na igreja que eu pastoreio, que eu tenho me preocupado com isso, de coração. E eu, praticamente, o ano de 2017, eu falei o ano todo sobre comunhão e perdão. Porque é uma tendência muito grande das pessoas estarem precisando pedir perdão e perdoar. Pessoas com coração duros que estão adoecendo por conta de uma palavra chamada perdão. E deve ser um dos frutos do trigo. Ah, pastor, mas é tão difícil pedir perdão? É. Tão difícil perdoar? É. O senhor não sabe o que foi que aconteceu? A pessoa pisou no meu pé 2 vezes. Foi. Mas é preciso. Porque nós somos trigo. E precisamos dar frutos. Querer o bem das pessoas. Você vê o trigo, ele tendo essa formação, o fruto do Espírito, pedindo perdão, liberando perdão, querer o bem das pessoas, buscar o bem-estar das pessoas, buscar ajudar as pessoas, fazer as boas obras, não para a salvação, mas porque é trigo e precisa fazer as boas obras, porque as boas obras não salvam, mas o salvo deve fazer as boas obras. Isso são frutos de uma semente chamada trigo. O arrependimento, o ganhar almas para Cristo. De tal forma que precisamos entender que o fruto do trigo deve aparecer na vida daqueles que são. São muito parecidos, o joio e o trigo. Mas ao passar do tempo, aparecem as diferenças. Não falamos isso, ou as Escrituras não têm falado isso para, quem sabe, viemos aqui a julgar as pessoas. De forma nenhuma. Mas para nós refletirmos. E eu gostaria de encerrar com uma pergunta. Quem é você na plantação do Senhor? Quem sou eu na igreja? Quem sou eu no reino de Deus? Quem somos nós nessa plantação? O joio plantado pelo inimigo, onde não se curva diante das autoridades, onde não estão se sujeitando às Escrituras Sagradas, onde não tem frutos, não dão frutos, onde a cada dia estão se envolvendo com esse mundo, tomando forma desse mundo, não vivendo, não buscando uma vida de santidade, não buscando uma vida de transformação, não vivenciando o Evangelho, ou trigo, onde entende realmente que as Escrituras Sagradas devem ser o norte para a sua vida, e você deve buscar uma mudança. Ou trigo que dá frutos, frutos de arrependimento, frutos do Espírito, fruto do perdão, fruto do amor, fruto da ajuda. Esse fruto que vai fazendo com que você cresça e que ajude outras pessoas. Que Deus possa te abençoar e que possamos ser trigos na plantação do Senhor. Feche seus olhos. Senhor, nós chegamos diante de Ti mais uma vez. Ó Deus, reconhecendo, Deus, Tu és soberano. As coisas que o Senhor faz nós não entendemos. No momento, diz a Tua palavra. Mas depois nós entendemos. Ó Deus, a igreja é uma plantação Tua, Senhor. Nós estamos aqui como sementes.
Ó Deus, e pensando que somos trigos, nós queremos te obedecer mais, se curvar mais diante da tua autoridade. E a autoridade, Deus, daqueles que o Senhor constituiu. Nós queremos, ó Deus, abandonar o pecado. Nós queremos, ó Deus, vivenciar mais a santidade de vida. Nós queremos, ó Deus, parecer mais com o Senhor. Imitar mais o Senhor. Ó Deus, nos achegar mais a Ti. Ó Deus, para que a cada momento, a cada dia, venhamos, ó Deus, a nos santificar, nos preparando, Deus, para ver o Senhor. Tua palavra diz: seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E seguir a santificação implica, Deus, abandonar aquilo que não te agrada. Seguir a santificação implica abandonar o pecado, o erro. Seguir a santificação implica negar a nós mesmos. A matar a nossa carne, a nossa vontade. E simplesmente, Deus, a cada dia buscar o Senhor em primeiro lugar. Ó Senhor, faz com que o teu povo neste lugar dê muitos frutos. Frutos, Deus. Assim como o trigo dá frutos. Que tem total serventia. Que as nossas ações, os nossos atos sejam frutos para o teu reino. Para o louvor da tua glória, Senhor. Que essa igreja aqui venha crescer, venha multiplicar, venha somar nesta cidade. E que as pessoas possam ver que aqui existe, ó Deus, trigos que, ó Deus, verdadeiramente dão frutos. Que não estão envolvidos com esse mundo, mas estão envolvidos com a obra do Senhor aqui na terra. Ajuda, Senhor. Abençoa-nos, Deus, e nos perdoa por tudo. Todas as nossas falhas, os nossos erros. Tende misericórdia de nós, Senhor, e ajuda-nos, em nome do Teu Filho Jesus. Nós te oramos assim e te agradecemos. Amém.